Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Nesta quarta-feira, dia 16 de abril de 2025, a Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, iniciou fase de testes com o ônibus elétrico TFX Giga do modelo Azure A12BR. Durante 30 dias, o coletivo irá atender linhas do transporte público previamente determinadas. A primeira delas será a linha N77, que liga o Parque dos Coqueiros ao Mirassol, com operação na empresa Guanabara. O ônibus elétrico da TFX Giga é equipado com ar-condicionado, tomadas USB, conexão Wi-Fi, piso baixo e rampa de acesso. O período de teste será monitorado pela STTU, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Pela quinta vez, o BRT-ABC, sistema de ônibus elétricos de maior capacidade que os corredores comuns, tem o prazo de entrega inicial adiado e agora, a inauguração no primeiro trecho ficará para junho de 2026. O sistema de corredores de ônibus era promessa de ser uma obra mais ágil que um monotrilho que nunca saiu do papel e ficaria 7 vezes mais caro, mas adiamentos já vão resultar em 4 anos de atraso em relação à primeira previsão, que era em meados de 2022. A previsão mais recente era entre o fim de 2025 e início de 2026. Nesta sexta-feira, dia 11 de abril, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicou um despacho com aditivo convênio STM número 003/2022 firmado entre o Estado de São Paulo por meio da Secretaria dos Transportes Metropolitanos e a empresa Metropolitana de Transportes Urbanos S.A., hoje a Artesp, para a supervisão das obras do BRT do ABC. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o adiamento se dá por causa da mudança de traço e obras mais complexas. Estas mudanças já haviam sido adiantadas em agosto de 2024, mas na ocasião, responsáveis pela Next Mobilidade, concessionária que está construindo e vai operar o BRT ABC, não haviam informado sobre a possibilidade de mudanças de datas. Em nota, nessa última sexta-feira, dia 11 de abril, a Artesp informou que entre as mudanças estão a construção de pontes e viadutos que apresentam maior complexidade técnica. Apesar do despacho falar em aumento de prazos e valores, a Artesp disse que por enquanto as previsões orçamentárias não mudam. O BRT-ABC terá 17,3 km entre o centro de São Bernardo do Campo, passando por Santo André, São Caetano do Sul, Terminal Tamanduateí, em São Paulo, e Terminal Sacomã, também na capital paulista. O trajeto deve ter cerca de 17,3 km, com demanda inicial de 173 mil passageiros por dia. O corredor vai ser operado por 92 veículos articulados, com capacidade para até 146 passageiros cada, de um modelo chamado e-Trol, que reúne as tecnologias ônibus a bateria e trolleybus. O BRT-ABC foi uma opção do então governador João Doria para substituir o monotrilho da linha 18 Bronze, que nunca saiu do papel e custaria 7 vezes mais, cerca de 7 bilhões de reais, sendo 1 bilhão de reais só com desapropriações. Já o BRT-ABC custa em torno de 1 bilhão de reais, e sem nenhum dinheiro público. No entendimento do governo do estado, por ser apenas um meio de transporte de média capacidade, o monotrilho custaria caro e seria de difícil implantação por causa de dúvidas tecnológicas. Pelos cálculos da administração estadual, o monotrilho do ABC, em valores atualizados em abril de 2021, custaria 7,385 bilhões de reais, estando 3,712 bilhões de reais a cargo dos cofres públicos. Somente com desapropriações seriam gastos 1,92 bilhão de reais em valores de 2014 em recursos públicos. Pela análise da gestão, o monotrilho seria caro e tecnicamente inviável para a região. A Secretaria de Mobilidade de Salvador realizou nesta quarta-feira, dia 16, a entrega de 11 novos ônibus que irão reforçar a frota do transporte público da cidade. A cerimônia de entrega será realizada a partir das 8 horas da manhã na estação BRT Pedrinhas. Do total, 9 veículos serão incorporados ao sistema BRT, que agora passa a contar com 89 veículos operando em 5 linhas. Os outros 2 veículos foram destinados ao sistema de transporte coletivo por ônibus, o STCO, e irão circular na linha 2009 Metrô Retiro a Santa Mônica, no BRT Ripper. Todos os novos veículos são equipados com ar-condicionado e motores Euro 6, que emitem menos poluentes, contribuindo para a sustentabilidade urbana. Os ônibus do BRT têm piso baixo, facilitando o embarque e desembarque de passageiros.
Já os do sistema convencional contam com itens de acessibilidade, promovendo mais inclusão no transporte público. A renovação da frota faz parte dos esforços contínuos da Cimob Salvador para modernizar o sistema de mobilidade urbana, melhorar a qualidade do serviço oferecido à população e reduzir o impacto ambiental do transporte coletivo. O transporte coletivo de Aparecida de Goiânia, em Goiás, ganhou um importante reforço nesta quarta-feira, dia 16 de abril, com a entrega de 74 novos ônibus adquiridos pelo governo de Goiás. O investimento, que totaliza 62 milhões de reais, integra o projeto Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, a nova RMTC, que prevê a renovação completa da frota até 2026. A cerimônia de entrega foi realizada às 8 da manhã, na cidade administrativa Maguito Vilela, com a presença do vice-governador Daniel Vilela, que representa o governador Ronaldo Caiado, além do prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, e outras autoridades estaduais e municipais. Dos 74 veículos, 60 pertencem à concessionária Rápido Araguaia e 14 à Cotego, Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás. A nova frota começará a operar gradualmente ainda neste mês de abril. A carroceria escolhida pelas empresas é o Marco Polo Torino. E estão equipados com o chassi Mercedes-Benz OF1721L/59 Euro 6, equipados com motor MB-OM 924LA de 4,8 litros, que entrega 208 cavalos de potência a 2.200 RPM e 700 Nm de torque, entre 1.200 e 1.600 RPM. Além disso, os veículos possuem tração manual MB G716 e suspensão pneumática, proporcionando mais conforto aos passageiros. Além da eficiência ambiental, os veículos oferecem mais conforto e segurança, com ar-condicionado, tomadas USB, bloqueador de portas, campainha sem fio, sistema de monitoramento por GPS e câmeras com reconhecimento facial integradas à Central de Segurança da Secretaria de Segurança Pública. A entrega dos ônibus é uma das ações da nova RMTC, que também contempla a reforma dos terminais e estações do eixo Anhanguera e do BRT Norte-Sul, a substituição de mais de 7 mil abrigos de parada e a incorporação de ônibus elétricos e a biometano à frota, que deve chegar a 1.500 veículos até 2026. A última grande renovação da frota metropolitana havia ocorrido em 2008. Com os novos veículos, o governo avança na transformação da mobilidade urbana na capital e região metropolitana. A Friburgo Auto Ônibus, mais conhecida como FAOL, operadora do transporte público coletivo de Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, está recebendo mais 5 ônibus urbanos no modelo Caio Apache VIP 5 para atualizar sua frota operante, oferecendo mais conforto e segurança aos passageiros friburguenses. Utilizando a carroceria do modelo Apache VIP 5 da Caio, montado sobre o chassi Mercedes-Benz OF1519/52 4x2 Bluetech 6, que utiliza o motor OM 924LA de 4,8 litros e entrega 184 cavalos de potência a 1.200 RPM e torque máximo de 700 Nm, entre 1.200 e 1.600 RPM. O Caio Apache VIP 5, adquirido pela empresa, possui capacidade para transportar 34 passageiros sentados com assentos acolchoados, proporcionando mais comodidade durante as viagens. Além disso, os veículos incorporam um sistema de segurança como freio de porta, assistente de partida em rampa e controle de estabilidade, proporcionando uma viagem mais segura para passageiros e motoristas. Eles também estão equipados com botoeira para solicitação de parada via wireless, piso de alumínio antiderrapante, janelas corrediças de 2 folhas e plataforma elevatória do tipo gaveta, localizado entre eixos do veículo, para embarque e desembarque de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida. Os 5 Apache VIP 5 já passaram pela frota da Autoaviação Palmares e Transurb. São unidades seminovas que foram adquiridas pela empresa para acelerar o processo de ampliação e renovação da frota e que possuem menos de 3 anos de uso pelas empresas anteriores. O Procon de Minas Gerais informou nesta última terça-feira, dia 15 de abril, que multou a empresa de ônibus de viação Pássaro Verde em mais de R$ 212.095,92. Segundo a nota oficial do órgão, investigação realizada pela 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte apurou a reincidência de diversos problemas.
A simples análise de documentos apresentados pelo DER de Minas Gerais evidenciou a frequência dos atrasos e as precárias condições dos veículos utilizados, especialmente em relação à segurança e à higiene. Além disso, constatou-se que, mesmo após as autuações feitas pelo DER, a empresa persistiu nas mesmas irregularidades que motivaram as sanções, diz o comunicado oficial. O PROCON de Minas Gerais diz que grande parte dos problemas ocorreu no trecho entre Belo Horizonte e Santa Bárbara. A companhia negou que tenha qualidade suficiente e fala que a quantidade de ocorrências é irrisória, diante do número de viagens realizadas. Em sua defesa, a empresa não negou as ocorrências e alegou, entre outros fatores, a ausência de atribuição do Ministério Público para a fiscalização e a aplicação de sanções e o percentual supostamente irrisório dos regulares em relação à quantidade de viagens realizadas pela empresa. O PROCON afirmou que, antes de aplicar a multa de mais de R$200 mil, quis firmar um termo de ajustamento de conduta, mas a empresa teria recusado. Diante das práticas infrativas e da recusa em firma do TAC e transação administrativa, o PROCON Minas Gerais aplicou a multa à aviação Pássaro Verde, com fundamento nos seguintes dispositivos legais: Código de Defesa do Consumidor da Lei Federal nº 8.078 de 1990, artigo 6, 5, artigo 22 e artigo 39. Decreto número 2.181 de 1997, artigo 12, inciso 4, a linha A, e Decreto Estadual número 44.603 de 2007. A rota rodoviária brasileira com maior demanda no mercado de ônibus interestaduais tem dado também resultado para a empresa Nova Itapemirim-Suzantur. A companhia tem registrado aumento de demanda de passageiros em temporadas, mas também em dias comuns. Dependendo do dia da semana, são em média 20 opções de partidas diárias, em categorias que vão de convencional, executivo, convencional, executivo, semileito, leito e leito-cama. A companhia estima, inclusive, ampliar o número de partidas em lugares disponíveis, dependendo da procura, e novos ajustes podem ser feitos para ampliar as operações. Estamos falando do trecho de Rio de Janeiro a São Paulo. Entre os fatores apontados pela empresa de Santo André, no ABC Paulista, que opera os serviços da malha da Nova Itapemirim por meio de arrendamento judicial, estão frota nova, grande parte de ônibus comprados 0 km a menos de um ano, preços com promoções, e a sala VIP no terminal rodoviário do Tietê, para as categorias leito e leito-cama, que oferece bebidas, espaço para sono, descanso e espaço para pets, entre outros atributos. Ainda sobre a Nova Itapemirim-Suzantur, a empresa comunicou de maneira oficial, em primeira mão nesta última segunda-feira, dia 14 de abril, que no mês de maio vai reativar mais 2 linhas de ônibus interestaduais correspondentes à malha das antigas viações Itapemirim-Caiçara, cujos serviços são operados atualmente por meio de arrendamento com determinação da Justiça. As linhas são Fortaleza a Belém via Sobral e de Guarapari para Ouro Preto via Ponte Nova. As datas previstas são a partir do dia 9 de maio, para a linha entre Fortaleza e Belém, e a partir do dia 11 de maio para o trecho entre Guarapari e Ouro Preto. Entretanto, são apenas previsões, podendo haver reajustes nas datas conforme deliberação da ANTT, e também conforme a disponibilidade operacional. Com isso, faltam poucos serviços para a totalidade da malha, de 125 ligações, está retomada. Entretanto, como existem alguns trajetos coincidentes, já se pode dizer que, em termos de abrangência territorial e de municípios, a Nova Itapemirim-Suzantur já há algum tempo retomou toda a cobertura das operações das linhas. A definição das datas exatas será informada, entretanto, a empresa garantiu que esses 2 serviços já estarão em plena atividade em maio. Em relação às linhas já operadas, a Suzantur tem apurado o crescimento na demanda. A linha Guarapari-Ouro Preto é uma linha que sempre teve uma ligação importante dos estudantes que vão para Ouro Preto estudar. É um patrimônio histórico da humanidade, região de Tiradentes ali. Então ela tem ligação turística. As pessoas que vão do Espírito Santo fazer turismo em Ouro Preto e as pessoas de Ouro Preto que vão fazer turismo em Guarapari, praia, então é uma linha muito importante da época da antiga Itapemirim. É uma linha que as pessoas estavam esperando para retornar. E a linha Fortaleza para Belém, ela também tem uma ligação comercial muito grande para os paraenses comprando roupas e artesanatos lá no Ceará, e o Ceará comprando os produtos raízes, no oriundos de Manaus, região de Macapá, Roraima, tudo o que envolve ali o rio Amazonas, também para retroalimentar.
Então essa é uma linha muito importante. São duas linhas importantes que agora, depois dessa toda essa condição que dá segurança jurídica da nova Itapemirim Santu continuar operando, a gente está estruturando, seguindo agora os passos para as 125 linhas que a gente vai continuar a retomar 100% das operações, complementou o diretor operacional Júlio César. A Secretaria Municipal de Transportes tornou público o resultado da licitação referente ao pregão eletrônico SMTR número 90.016/2025 para a aquisição de 50 veículos novos do tipo articulado destinados ao Serviço Público de Transportes Coletivos do Sistema BRT. A sessão pública foi realizada nesta terça-feira, dia 15 de abril. O objeto da licitação, conforme o edital, era a compra de veículos articulados com capacidade mínima para 180 passageiros, tecnologia diesel padrão Proconv P8 Euro 6, e a licitação foi realizada na modalidade aberto-fechado com critério de julgamento de menor preço por grupo. A empresa Guanabara Diesel S.A. Comércios e Representações foi a vencedora para os dois grupos licitados. A Guanabara Diesel é representante dos veículos comerciais Mercedes-Benz. O grupo 1, referente à aquisição de 20 veículos, foi adjudicado e homologado para melhor lance por unidade, de R$ 3,8 milhões, sendo o valor estimado de R$ 3.938.856,81. O grupo 2, para a compra de 30 veículos, também foi adjudicado e homologado para a mesma empresa, com um lance de R$ 3,7 milhões, possuindo o mesmo valor estimado. Após a fase de lances e a declaração dos licitantes vencedores, foi divulgado o resultado da sessão pública e concedido o prazo recursal. A ata do presente pregão encontra-se disponível para consulta no sítio eletrônico. Basta acessar o site www.gov.br/compras/tptb. Ainda falando sobre o BRT, a Prefeitura do Rio de Janeiro decretou o Decreto Rio número 285 no dia 14 de abril de 2025, que institui a nova composição do Conselho Municipal de Transportes. A medida considera decretos anteriores que criaram e alteraram a estrutura do CMTR, com o Decreto número 37.301 de 2013, e o Decreto Rio número 46.377 de 2019 e o Decreto número 48.988 de 2021. O CMTR é um órgão de representação paritária e consultiva do poder público e da sociedade civil, com a função de assessorar a administração pública em assuntos relacionados à política municipal de transporte e mobilidade urbana. A nova composição do Conselho terá um mandato até o dia 31 de dezembro de 2026, e sua presidência será exercida pela Secretaria Municipal de Transportes, a SMTR, tendo como titular Maína Ceridônio de Campos e suplente Felipe Magalhães Lins Alves. O decreto detalha a representação do poder público, incluindo diversas secretarias municipais, como a de Conservação, Seconversa, de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, a SMDU, de Ordem Pública, a CEOP, de Meio Ambiente da Cidade, a SMAC, de Pessoa com Deficiência, SMPD, do Envelhecimento Saudável e da Qualidade de Vida, SEM-SQV, de Políticas e Promoção da Mulher, SPM Rio, e também participam a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos, a CCPK, a Companhia de Engenharia e Tráfego, a SET Rio, a Secretaria de Mobilidade e Transportes Urbana do Estado do Rio de Janeiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o DETRAN RJ, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro. A sociedade civil será representada por entidades como a Associação de Transporte Ativo, a ATA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, a CREA Rio, o Fórum Permanente de Mobilidade Urbana e Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a FMU-RJ, o Instituto de Políticas de Transportes e Desenvolvimento, a ITDP, a Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A., o Metrô Rio, o Sindicato das Empresas de Ônibus da cidade de Rio de Janeiro, o Rio Ônibus, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Observatório das Metrópoles, a Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário, a Supervia Trens Urbanos, a concessionária do VLT Carioca S.A., a Tembice, a Casa Fluminense e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan. Em uma ação conjunta, a Prefeitura de Mojimirim, a Sansetor,
apresentou nesta última quinta-feira, dia 10 de abril, 17 ônibus seminovos que passam a compor a frota municipal de transporte coletivo urbano, operada sob a marca Sou Mojimirim. A apresentação dos novos ônibus ocorreu durante a tradicional Feira Livre, no Espaço Cidadão, e contou com a presença do prefeito Paulo Silva e do secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Tarso de Souza. O evento foi celebrado como um marco na mobilidade local, coroando o compromisso assumido pela administração municipal e pela concessionária com a melhoria do transporte público. Os veículos entregues são do modelo Kaiwa Apache VIP5 com chassis Mercedes-Benz OF1721 Bluetech 6 e foram adquiridos da empresa Transporte Santo Antônio, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Com anos modelo 2022 e 2023, os ônibus seminovos chegam com padrão diferenciado da atual frota e contam com ar-condicionado, tomadas USB, bancos seminovos, Wi-Fi, acessibilidade para pessoas com deficiência, sistema de monitoramento via GPS e câmera de segurança. A chegada desses veículos representa uma queda significativa na idade média da frota, que passa de 5 para 3 anos. Para o prefeito Paulo Silva, esse é um avanço concreto na qualidade do serviço. Mojimirim passa a contar com uma frota 100% climatizada, acessível e moderna. É um salto na dignidade do transporte coletivo para a nossa população, afirmou ele durante a cerimônia. O secretário Paulo Tarso também destacou a importância da renovação. Ele disse o seguinte, abre aspas, desde o início da operação da Sou Transportes em Mojimirim, temos cobrado avanços e agora entregamos uma frota renovada, com padrão de veículos novos e conforto e tecnologia. Fecha aspas. E para fechar, uma última notícia. O prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Marcelo Lima, anunciou nesta segunda-feira, dia 14 de abril, a sanção da lei que garante a gratuidade do transporte municipal para idosos entre 60 e 65 anos. A lei federal determina que o benefício em todo o território nacional seja destinado obrigatoriamente para pessoas com 65 anos ou mais. Para idades inferiores, cabe aos municípios e estados decidirem. A prefeitura ainda vai regulamentar a lei, mas para ter direito à gratuidade, os passageiros com idades entre 60 e 65 anos deverão confeccionar um bilhete específico. As normas ainda serão detalhadas. A partir de 65 anos, basta apresentar um documento oficial com foto, como RG ou CNH. Também nesta segunda-feira, a prefeitura e a empresa que sozinha domina todas as 67 linhas municipais da cidade, a BR-7 Mobilidade, apresentaram mais 20 ônibus 0 km para a renovação da frota. Os veículos possuem as mesmas tecnologias dos entregues anteriormente, com ar-condicionado e motores dianteiros a diesel de Euro 6, que poluem menos. O padrão de reduções de emissões é obrigatório desde janeiro de 2023. Os coletivos ainda possuem câmeras de monitoramento que, em nota, foram destacadas pelo prefeito. As câmeras são fundamentais ao combate ao assédio sexual e na proteção das mulheres que utilizam o transporte público todos os dias. São ferramentas que inibem comportamentos criminosos e ajudam a identificar rapidamente qualquer ocorrência. É mais segurança e respeito para todos os passageiros, especialmente para as mulheres. Fecha aspas. O planejamento é que, neste ano de 2025, sejam entregues 108 ônibus 0 km. A frota atual da cidade é de 380 ônibus operacionais. Com a apresentação desta segunda-feira, no dia 14, foram 35 veículos novos até agora deste pacote de 108 ônibus para 2025. A entrega de 15 unidades ocorreu no último dia 17 de março de 2025. Na nota, a prefeitura detalhou as linhas que vão receber esta remessa de 20 coletivos. 10 ônibus para a linha 16, terminal Rude Ramos ao terminal Alvarenga, 8 ônibus MID para a linha 53, terminal Selecta ao terminal Rude Ramos e 2 ônibus MID para a linha 04, terminal Rude Ramos ao terminal Passo. E assim finalizamos essa edição de notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.